Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Boa tarde, irmãos, boa tarde, irmãs. Bem-vindo a mais uma Na Diário. Todos os dias ao meio-dia, uma palavra, uma pessoa sendo usada pelo Espírito Santo para falar ao teu espírito, para falar ao teu coração. Todos os dias ao meio-dia, horário aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Você que já é da igreja, espero que você já esteja compartilhando, mande algum grupo, poste no status, poste em alguma rede social, mande no privado, individualmente para alguém. Faça o ID, é muito importante. Você que está chegando aqui pela primeira vez, nós somos a Igreja Cristo Resposta. Para mais informações, você pode entrar no início do canal, você vai ver os horários do culto, quando tem culto, aos domingos, terça-feira, ao vivo, tá tudo no início do canal e também tem um número aqui embaixo que você pode entrar em contato conosco. Você que é de Campo Grande ou você que não é de Campo Grande também, pode entrar em contato conosco com esse número que está aqui embaixo. Embaixo aqui, não desceu o vídeo, o número vai estar aqui embaixo. Amém? Hoje, e falando também, você que não pode ver agora, esse daqui ele fica no YouTube, tá? Ele tá ao vivo nesse momento, mas ele fica gravado aqui no YouTube, então você pode assistir depois. Você que não consegue assistir agora, não dá pra ver agora, ou não consegue prestar atenção agora, ele vai ficar aqui no YouTube, ele fica aqui no YouTube gravado para você poder ver depois, poder ver mais tarde. E então fica tranquilo, fica de boa, tá bom? Não vai sair daqui. Hoje eu quero trazer uma reflexão que eu até tava conversando esses dias com uma pessoa sobre renúncia, sobre renúncia. Eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa falou, pensou, né, achava, e eu acho que isso é até normal, sim, eu acredito que isso é normal, muitas das vezes no meio gospel. Sim, muitas pessoas pensam que renúncia é pecado, tipo assim, eles associam renúncia, palavra renúncia. Quando eu falo renúncia, qual a primeira coisa que você pensa? Falei renúncia, palavra renunciar. E eu tava conversando com essa pessoa e Lucas Aguilera, acredito que no mundo gospel isso é muito normal, sabe? No mundo cristão, onde as pessoas são evangélicas, são cristãs, acreditam em Deus, buscam a Deus, eu acredito que muitas pessoas associam renúncia com pecado. Eu conheci algumas pessoas do mundo gospel que associa, lógico, eu não posso generalizar errado. Todas as pessoas acreditam que renúncia tem a ver com o seu pecado. Não, mas existem pessoas, eu já conheci pessoas cristãs que buscam, que oram, que leem, que buscam a presença de Deus, buscam se desenvolver espiritualmente, e essas pessoas acreditavam que renúncia tem a ver com pecado. Como assim renúncia tem a ver com pecado? Por exemplo, eu renunciei tal pecado por conta de Cristo. Mas isso não é renúncia, isso é o mínimo. De verdade, até é o mínimo. Poxa, você é cristão, você não tem que falar eu renunciei X pecado por conta de Cristo. Não, Jesus Cristo ele te libertou do pecado. Você não é escravo do pecado, ele já te libertou, ele fez isso por você. O pecado ele não tem poder sobre você, ele não te domina. Você não é escravo do pecado, então é algo que ele já conquistou por você. Aí você vai lá, fica escravo de um pecado e fala, eu renunciei o pecado por conta de Cristo. Não, isso não é renúncia. Isso é libertação. Você tem que buscar ser liberto do pecado. Não é uma renúncia. Muito menos uma renúncia arrogante. Tem gente que bate no peito e fala, eu renunciei o pecado. E quando eu falo pecado, gente, não foca uma coisa. Tipo, a pessoa pode renunciar. Pecado na vida de uma pessoa, por exemplo, o pecado individual. Por exemplo, jogar videogame não é errado. Não é pecado jogar videogame. Mas pode se tornar um pecado na sua vida. Deu pra entender? Jogar videogame na vida de ninguém é pecado. Mas na vida de uma pessoa pode se tornar, porque aquilo pode ter domínio sobre ela.
Você entendeu? Então, eu vou usar esse exemplo do videogame. Amém? Ó, uma pessoa... Eu vou usar esse exemplo do videogame. Ou e de dormir também. Amém. Espírito Santo está me direcionando. Videogame e dormir. Uma pessoa... O que é renúncia, né? Vamos falar o que é renúncia. Renúncia não é renunciei o pecado por conta de Cristo. Renúncia é você deixar de fazer algo que é lícito, que não é errado, não é pecado, em prol de Cristo. Por exemplo, eu vou acordar mais cedo para orar, para ler. Vou dormir mais tarde para orar, para ler. Sim, uma renúncia. Porque dormir não é pecado, entende? Eu acordei mais cedo. O que eu fiz? Eu renunciei algumas horas de sono para ter um momento com Deus, para ter um momento de oração, para ter um momento de leitura, para ter um momento de conexão com Deus. Então eu renunciei o quê? O meu descanso, o sono. Lógico, não estou falando que você deve parar de dormir, você tem que descansar, o ser humano tem que dormir, tem que descansar. Mas deu para entender isso? Você renunciou algumas horas de sono ali, você, sei lá, acordava 8 horas da manhã, agora você está acordando 6h30, porque você quer buscar a Deus das 6h30 às 8. Então, dormir não é errado, mas você fez essa renúncia, renunciou o sono para estar mais próximo de Cristo. E sempre que eu falar renúncia, você tem que entender, poxa, eu vou renunciar com a força de Cristo, não com a minha força. Renunciou com a sua força, você vai reclamar, vai ser algo desgostoso, vai ser algo, sabe? Eu acordei mais cedo, é sua força, é errado, é autossuficiência, esquece, fazer renúncia com a força de Cristo. Eu já passei por isso. Eu tive que deixar de fazer algo. Acredito que, né, cristão, né, pessoa que se busca desenvolver espiritualmente, faz isso. Porque você tem que fazer isso. Você que é um cristão, isso é bíblico. Você tem que fazer renúncia. Ponto. Você é um cristão, você faz renúncia. Não é achismo meu, é a palavra. Então aí já aconteceu, deu uma vez fazer um bagulho com a minha força e eu fiz, sabe, desgostoso por dentro de mim reclamando, e já aconteceu de eu fazer com a força de Cristo e eu fiz em paz. Poxa, algo que eu não gostaria de fazer, fiz com a força de Cristo, por conta de Cristo, com Ele me capacitando, e eu fiz em paz. Cara, o evangelho é loucura, né? Você tá ali fazendo algo que você não tava muito afim, mas você falou, Cristo, eu não tô muito afim, que eu posso fazer com a tua força, com o teu poder. Aí você faz em paz. Você faz, tipo, não é algo, eu tô fazendo isso. Com a força de Cristo, poxa, eu tô fazendo isso, que loucura. Só o evangelho, só você vivenciando. Eu posso falar aqui pra você, mas só você vivenciando isso, tendo uma experiência com Cristo. Então você tem que ter uma experiência com Cristo. Você tem que ter uma experiência com Cristo, verdadeiramente. Voltando aqui na renúncia, a pessoa tá jogando videogame. Aí ela vai chegar de noite assim, ela vai ter um momento de jogar videogame dela. Aí ela lembra, sei lá, poxa, hoje eu não li a Bíblia. Jogar videogame não é errado, gente. Só que ela fala, poxa, não, vou deixar aqui de jogar videogame pra ler a Bíblia. Pô, ela renunciou a algo que não é errado. Por quê? Porque tem algo mais importante, algo que até mesmo ela não tinha feito. Então ela falou, poxa, não, jogar não é errado. Cristo, me dê força para agora à noite eu não jogar e ler a Bíblia. Me dê essa força. Por favor, me dê essa força em nome de Jesus. A força de Cristo vai parar em você. Você vai renunciar o seu joguinho ali, seu videogame, renunciar um bagulho que não é errado. O seu momento, o momento seu, para você buscar Cristo. Você entende? Então, mas aí, a partir do momento que aquele videogame se torna um pecado na sua vida, aí não é mais renúncia. Entendeu? Tá bom? Não é mais renúncia. Porque o videogame não é errado, mas a partir do momento que ele te domina e você fica viciado, aí você tem que ser liberto daquilo. Então não é estou renunciando no videogame, não. Não é isso. Não é isso. Aquilo virou um pecado, aí você tem que ser liberto, buscar ser liberto. Cristo já te libertou. Busque isso nele, a graça, gente, a graça de Deus, ela tem a capacidade, a força, o poder para vencer qualquer coisa, qualquer pecado. Imagina o seguinte, qualquer pecado versus a graça de Cristo. Não tem como, a graça de Cristo vence qualquer pecado, te liberta, ela já te libertou. Você não é escravo de nenhum pecado. Você não é. Então, e o que eu trouxe hoje, a palavra que eu trouxe hoje, que o Espírito Santo trouxe hoje, foi sobre renúncia. Você, como cristão, você deve renunciar, mas nunca associe renúncias com pecado. Eu renunciei o pecado. Pecado, sua maneira de agir, pecado, algo individual na sua vida, nunca associe renúncia no seu pecado. Isso é o mínimo, tá? E pecado não é renúncia, é ser liberto. Amém? E se você enxerga um pecado, está nele, entende que é pecado, não quer sair dele,
Aí você ora e pega e sai. Você não renunciou àquilo. Você foi liberto. E você? Por que a gente vai pro inferno? Só pra gente finalizar, pra eu fazer uma oração. Não é porque a gente peca, é porque todo mundo peca. Todo mundo. É porque você não se arrependeu. Você não... Quando você reconhece Cristo como o único verdadeiro Salvador, você se arrepende, você enxerga os seus erros, suas falhas, que você é um pecador. Se você não se arrepende, você vai... Não tem como você ir para o céu se você não tem um arrependimento. Você olha para si mesmo e fala, poxa, não, eu preciso de Cristo. Eu preciso, eu me arrependo, eu vejo que eu sou falho, eu vejo que eu sou um pecador. A partir do momento que a pessoa não enxerga aquilo, e isso que eu quero dizer, isso que eu quero que você entenda. Gente, você tem que ser liberto do pecado. Tem que, no mínimo, batalhar contra ele. No mínimo, lutar contra ele. Nunca aceitar ele. Nunca abraçar ele, aceitar ele. Nunca. E sempre que for liberto, é liberto a palavra. Liberto. Não renunciei o pecado. Não. Não. É até engraçado. Renunciei o pecado. Meu Deus, meu Deus. Você tem que ser liberto do pecado, não renunciar. Renunciar são coisas lícitas que você faz por conta de Cristo, por amor a Ele, com a força dele. Amém? Espero que você tenha entendido. Vou fazer uma oração agora e peço que vocês fechem seus olhos. Amém? Deus, entramos na Tua presença agora em oração. Nesse momento nós pedimos a Tua força, a Tua graça, o Teu poder, para nós fazermos renúncias no nosso dia a dia. Sim, Pai, hoje nós entendemos que renúncia não tem nada a ver com o pecado que eu estou lutando, batalhando, enfrentando, o pecado que eu enxergo em mim. O pecado que eu enxergo em mim, o pecado que eu estou lutando, batalhando, enfrentando, é algo que eu tenho que ser liberto. E o Senhor já nos libertou. O Senhor tem a graça de Cristo é mais forte que qualquer pecado, nos liberta de qualquer coisa. O Senhor já conquistou isso por nós, nenhum pecado tem poder sobre nós. Não tem, não tem. Possuímos o Espírito Santo, a maior bênção de todas. Que maravilha, graças a Deus. Deus seja exaltado. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor vai nos capacitando, vai continuar nos capacitando todos os dias a fazer renúncias, que é em prol do Senhor, para buscar o Senhor, seja dormir mais tarde, acordar mais cedo, deixar de jogar um videogame, deixar de fazer alguma coisa, para estar mais próximo de Ti, para se conectar com o Senhor, porque renúncia não é o pecado. Não, renúncia é você deixar de fazer coisas lícitas por conta do Senhor, por conta do Senhor. Então nos ajude a fazer renúncias, Pai, todos os dias. Em questão do pecado, nos ajude a ser liberto. Nos ajude a ser libertos do pecado. Porque possuímos a graça de Cristo, porque o Senhor nos deu. Então nós podemos ser libertos com a Tua força, com o Teu poder. Obrigado, Pai. Muito obrigado, porque o Senhor nos fez entender hoje. Hoje a gente não associa mais. Não associamos mais o pecado com renúncia. Porque não tem nada a ver uma coisa com outra, Pai. Nada a ver. Ser liberto do pecado, Pai, é o mínimo que o Senhor deseja de nós. Nós estamos crescendo espiritualmente, se desenvolvendo espiritualmente. O Senhor quer sim que nós vençamos, enfrentamos, lutamos batalhas e vencemos o pecado. O Senhor é o desejo do Senhor, Pai. É o desejo do Senhor. Nós entendemos isso. Muito obrigado, Pai. Porque nós entendemos isso e a partir de hoje, sim, nós não iremos ver o pecado como uma renúncia que eu irei ter que... Não, o pecado é aquilo que eu tenho que ser liberto, eu tenho que vencer, batalhar com a força de Cristo. E renúncia, o Senhor nos fez entender com essa palavra que alimentou o nosso espírito, alimentou o nosso coração. Renúncia são coisas lícitas, coisas que, ok, tudo bem, não é pecado, mas deixamos de fazer em prol do Senhor. Lógico, com a Tua força, com o Teu poder, com a Tua graça. Muito obrigado por esse ensinamento, muito obrigado por esse entendimento. Nós te louvamos, te agradecemos e te adoramos em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Amém, irmãos. Fique com Deus e até uma próxima oportunidade. Amanhã, meio-dia, mais uma na diário. Não se esqueça, amém? E tchau, tchau.